O que você faria se soubesse que tem apenas um ano de vida? Esta pergunta simples revela uma verdade incômoda. A maioria de nós vive como se fosse imortal, evitando pensar sobre a única certeza universal da existência humana: a morte. Meu nome é Ricardo Almeida, e hoje vamos explorar juntos um dos temas mais fundamentais e ao mesmo tempo mais evitados da experiência humana. Vamos conversar sobre como o medo da morte molda nossas vidas de formas que nem percebemos e, principalmente, como podemos transformar esse medo em uma fonte poderosa de significado e propósito. Se você está passando por um momento difícil, perdeu alguém querido recentemente, ou simplesmente se pega acordando às 3 da manhã pensando na finitude da vida, esta conversa é para você. Não vou oferecer respostas fáceis ou falsas esperanças, mas vou compartilhar insights da psicologia, filosofia e tradições espirituais que podem ajudar você a desenvolver uma relação mais saudável e libertadora com a mortalidade. A primeira coisa que precisamos entender é que o medo da morte é absolutamente normal e universal. O psicólogo Ernest Becker argumentou que toda a civilização humana foi construída como uma tentativa de negar a morte. Construímos monumentos, criamos obras de arte, temos filhos, buscamos fama. Tudo isso são formas inconscientes de alcançar uma espécie de imortalidade simbólica. O problema surge quando esse medo se torna paralisante. Quando passamos tanto tempo fugindo da ideia da morte que esquecemos de viver. Quando tomamos decisões baseadas no medo ao invés do amor. Quando desperdiçamos anos em relacionamentos tóxicos, trabalhos que odiamos ou sonhos adiados porque ainda temos tempo. A ironia é que aceitar a morte, realmente aceitar, não apenas intelectualmente, pode ser uma das experiências mais libertadoras da vida humana. Vamos começar explorando por que temos tanto medo de morrer. Do ponto de vista evolutivo, o medo da morte é um mecanismo de sobrevivência. Nossos ancestrais que tinham um medo saudável de predadores e perigos mortais viveram tempo suficiente para se reproduzir. Então, em certo sentido, o medo da morte está codificado em nosso DNA. Mas há uma diferença crucial entre o medo instintivo, que nos protege de perigos imediatos, e a ansiedade existencial crônica sobre a mortalidade. Esta última é uniquamente humana. Somos os únicos animais que sabemos, com absoluta certeza, que vamos morrer. E não apenas sabemos, podemos imaginar, antever e nos atormentar com essa realidade. O filósofo Martin Heidegger chamou isso de ser para a morte. A ideia de que a consciência da nossa própria mortalidade é fundamental para a experiência humana. Ele argumentava que a maioria das pessoas vive no que chamou de cotidianidade inautêntica, se perdendo nas distrações do dia a dia para evitar confrontar a realidade da morte. Mas Heidegger também via nisso uma oportunidade. Quando confrontamos honestamente nossa mortalidade, quando paramos de fugir dela, algo interessante acontece. Começamos a viver com mais autenticidade e urgência. As coisas que realmente importam ficam mais claras. As que não importam perdem seu poder sobre nós. Esta é a primeira grande lição sobre superar o medo da morte. A consciência da mortalidade pode ser um despertador para uma vida mais autêntica. Em vez de nos paralisar, ela pode nos liberar das expectativas dos outros, das pressões sociais superficiais e nos conectar com o que realmente valorizamos. Mas como fazemos essa transição? Como passamos do medo paralisante para a aceitação libertadora? O primeiro passo é reconhecer que o medo da morte raramente é sobre a morte em si. Na maioria das vezes é sobre coisas como medo do desconhecido, medo da dor, medo de deixar entes queridos, medo de não ter vivido plenamente, medo de que nossa vida não tenha importado, medo de perder o controle ou medo de que não haja nada após a morte. Quando identificamos especificamente do que temos medo, podemos começar a trabalhar com essas questões de forma prática. Se você tem medo de não ter vivido plenamente, a resposta não é negar a morte, mas começar a viver mais intensamente agora. Se você tem medo de que sua vida não importe, a resposta é encontrar formas de criar significado e impacto positivo. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, descobriu algo extraordinário durante seus anos nos campos de concentração. Ele percebeu que as pessoas que sobreviviam não eram necessariamente as mais fortes fisicamente, mas aquelas que encontravam um sentido, um propósito para continuar vivendo.
Frankl concluiu que a busca por significado é a motivação humana mais fundamental. E aqui está o paradoxo interessante. Quando encontramos um propósito maior que nós mesmos, o medo da morte naturalmente diminui. Não porque deixamos de nos importar com nossa vida, mas porque nossa vida se torna parte de algo maior e mais duradouro. Isso nos leva à segunda grande estratégia para lidar com o medo da morte: encontrar um significado transcendente. Isso pode tomar muitas formas diferentes. Para algumas pessoas, é a religião ou espiritualidade. Para outras, é o legado que deixam através dos filhos, do trabalho ou das contribuições para a sociedade. Para outras ainda, é a conexão com algo maior, a natureza, a humanidade, o universo. A chave não é qual forma específica esse significado toma, mas que ele nos conecte com algo que vai além da nossa existência individual. Quando nossa identidade se expande além das fronteiras do nosso eu físico, a morte do corpo se torna menos ameaçadora. As tradições espirituais do mundo desenvolveram diferentes abordagens para essa questão. No budismo, por exemplo, a meditação sobre a impermanência não é mórbida, é libertadora. Quando realmente internalizamos que tudo é transitório, incluindo nós mesmos, paramos de nos agarrar desesperadamente às coisas e começamos a fluir com a vida de forma mais harmoniosa. O cristianismo oferece a perspectiva da vida eterna, onde a morte física é vista como uma transição, não um fim. O islamismo enfatiza a preparação para o encontro com Allah e a continuidade da alma. O hinduísmo vê a morte como parte de um ciclo de renascimento e evolução espiritual. Não estou aqui para defender uma tradição específica, mas para destacar que todas essas perspectivas oferecem algo valioso. Elas contextualizam a morte individual dentro de uma narrativa maior e mais significativa. Mesmo do ponto de vista secular, podemos encontrar formas de transcendência. O astrofísico Carl Sagan falava poeticamente sobre como somos feitos de poeira de estrelas. Os elementos em nossos corpos foram forjados no coração de estrelas antigas. Nesse sentido, somos literalmente parte do cosmos. E nossa morte é simplesmente uma reorganização de energia e matéria que continua existindo. A terceira estratégia importante é desenvolver práticas que nos ajudem a processar a ansiedade existencial de forma saudável. A meditação mindfulness pode ser particularmente útil aqui. Quando aprendemos a observar nossos pensamentos e medos sem ser consumidos por eles, desenvolvemos uma perspectiva mais equilibrada sobre a mortalidade. A terapia também pode ser extremamente valiosa, especialmente abordagens como a terapia existencial ou a terapia de aceitação e compromisso. Esses métodos nos ajudam a explorar nossos medos mais profundos em um ambiente seguro e a desenvolver estratégias práticas para viver com mais autenticidade e menos ansiedade. A quarta estratégia é algo que chamo de prática da gratidão radical. Em vez de focar no que vamos perder quando morrermos, podemos escolher focar no milagre de estarmos vivos agora. Pense nisso. As chances de você existir são astronomicamente pequenas. Seus pais tiveram que se conhecer, seus avós tiveram que sobreviver, e assim por diante, através de milhões de gerações. Você é o resultado de uma cadeia ininterrupta de vida que se estende por bilhões de anos. Quando realmente contemplamos isso, a existência se torna menos algo que merecemos e mais algo pelo qual podemos ser profundamente gratos. E a gratidão é um antídoto poderoso para o medo. A quinta estratégia envolve confrontar diretamente o medo através do que os psicólogos chamam de exposição gradual. Isso não significa obsessão mórbida, mas sim permitir-nos pensar sobre a morte de forma thoughtful e não evitativa. Podemos ler sobre filosofia da morte, visitar cemitérios de forma contemplativa, ou até mesmo escrever nossa própria carta de despedida como exercício de reflexão. Muitas culturas têm práticas que normalizam a contemplação da morte. No México, o Dia de los Muertos celebra os mortos como parte contínua da comunidade. No Tibete, existe uma prática chamada meditação da morte, onde os praticantes visualizam sistematicamente o processo de morrer para se familiarizarem com ele. A sexta estratégia é talvez a mais prática: viver de acordo com nossos valores mais profundos. Quando alinhamos nossas ações diárias com o que realmente importa para nós, desenvolvemos o que os psicólogos chamam de integridade existencial. Sabemos que estamos vivendo autenticamente, e isso reduz o arrependimento e o medo de uma vida desperdiçada.
Isso pode significar ter conversas difíceis que temos adiado, perseguir sonhos que temos negligenciado, ou simplesmente estar mais presente com as pessoas que amamos. Quando vivemos com integridade, a morte se torna menos assustadora porque sabemos que aproveitamos bem o tempo que tivemos. É importante reconhecer que superar o medo da morte não é um processo linear ou permanente. Haverá momentos, talvez após a perda de alguém querido ou durante uma crise de saúde, quando o medo retorna com força total. Isso é normal e humano. O objetivo não é eliminar completamente o medo, mas desenvolver ferramentas para lidar com ele de forma construtiva. Também é crucial distinguir entre o medo saudável da morte e a ansiedade patológica. Se seus medos sobre a mortalidade estão interferindo significativamente em sua capacidade de funcionar no dia a dia, é importante buscar ajuda profissional. Existem terapias específicas e, se necessário, medicações que podem ajudar. Vamos falar agora sobre como essa jornada de aceitação da mortalidade pode realmente melhorar nossa qualidade de vida. Paradoxalmente, quando paramos de fugir da morte, começamos a viver mais plenamente. Primeiro, desenvolvemos uma apreciação mais profunda pelo tempo. Em vez de desperdiçá-lo em atividades sem sentido ou preocupações triviais, começamos a priorizar o que realmente importa. Isso não significa viver com pressão constante, mas sim com mais intenção e presença. Segundo, nossos relacionamentos se aprofundam. Quando reconhecemos que nosso tempo com as pessoas que amamos é limitado, naturalmente nos tornamos mais presentes, mais vulneráveis, mais dispostos a resolver conflitos e expressar amor. A morte pode ser um professor poderoso sobre como amar melhor. Terceiro, descobrimos uma liberdade inesperada. Muitas das coisas que nos preocupam, opinião dos outros, falhas menores, contratempos temporários, perdem sua importância quando vistas através da lente da mortalidade. Isso não é niilismo, é perspectiva. Quarto, podemos desenvolver o que chamo de coragem existencial. Quando aceitamos que a vida é inerentemente incerta e que a morte é inevitável, paradoxalmente nos tornamos mais corajosos para assumir riscos significativos, perseguir sonhos ambiciosos e viver autenticamente. É importante também abordar as diferentes formas como as pessoas lidam com a questão da continuidade após a morte. Alguns encontram conforto na crença em uma vida após a morte, seja ela concebida como céu, reencarnação ou alguma outra forma de continuidade da consciência. Outros encontram significado na ideia de que continuamos através de nosso impacto nas outras pessoas, em nossos filhos, em nosso trabalho ou em como mudamos o mundo. Ainda outros abraçam a perspectiva de que a morte é simplesmente o fim e encontram beleza e significado na natureza finita e preciosa da existência. Não há uma abordagem correta, há apenas a abordagem que ressoa com você e lhe traz paz. O que todas essas perspectivas compartilham é o reconhecimento de que nossa vida individual é parte de algo maior. Seja você religioso, espiritual ou secular, pode encontrar conforto no fato de que sua existência está entrelaçada com a tapeçaria maior da experiência humana e do cosmos. Uma das realizações mais profundas que podemos ter é que o medo da morte muitas vezes mascara um medo mais fundamental, o medo de não termos vivido verdadeiramente. Quando começamos a viver com mais autenticidade, presença e propósito, esse medo subjacente naturalmente diminui. Isso nos leva a uma pergunta crucial: o que significa viver uma vida plena? Não há uma resposta universal, mas algumas características comuns emergiram dos estudos sobre pessoas que enfrentam a morte com paz. Elas cultivaram relacionamentos significativos, viveram de acordo com seus valores, contribuíram para algo maior que elas mesmas, experimentaram beleza e alegria e desenvolveram alguma forma de prática espiritual ou filosófica que deu sentido à sua experiência. Vou compartilhar com vocês um exercício poderoso que uso com frequência. Imagine que você tem 90 anos e está olhando para trás em sua vida. O que você gostaria de ter feito? Que relacionamentos gostaria de ter nutrido? Que contribuições gostaria de ter feito? Que experiências gostaria de ter tido? Que tipo de pessoa gostaria de ter sido? Agora, trabalhe de trás para frente. O que você precisa começar a fazer hoje para se tornar essa pessoa e viver essa vida? Esta perspectiva, às vezes chamada de pensamento do leito de morte,
pode ser um guia poderoso para tomar decisões alinhadas com nossos valores mais profundos. É também importante reconhecer que a jornada de fazer as pazes com a mortalidade não é algo que fazemos uma vez e pronto. É um processo contínuo que evolui conforme nossas circunstâncias mudam, conforme envelhecemos, conforme enfrentamos perdas, conforme nossas perspectivas se aprofundam. Nos momentos de luto, quando perdemos alguém querido, nosso relacionamento com a morte inevitavelmente se intensifica. Esses podem ser momentos de grande crescimento espiritual e psicológico, mesmo sendo profundamente dolorosos. O luto nos ensina sobre a preciosa fragilidade da vida, sobre a importância do amor, sobre nossa própria resiliência. Conforme envelhecemos, nossa perspectiva sobre a morte naturalmente evolui. O que pode ter parecido abstrato e distante na juventude se torna mais concreto e próximo. Isso pode trazer sabedoria e aceitação, mas também novos medos e desafios. É importante honrar essas mudanças e adaptar nossas estratégias de enfrentamento conforme necessário. Para aqueles que estão enfrentando uma doença terminal ou outras circunstâncias que tornam a morte mais iminente, a jornada de aceitação pode ser particularmente intensa e urgente. Nesses casos, o apoio de profissionais especializados em cuidados paliativos, terapeutas existenciais e líderes espirituais pode ser invalioso. Quero também abordar brevemente a questão do suicídio, porque às vezes o medo da morte pode paradoxalmente levar a pensamentos sobre acabar com a própria vida. Se você está tendo pensamentos suicidas, por favor, procure ajuda imediatamente. O suicídio não é uma solução para o medo da morte. É uma manifestação de dor emocional que pode ser tratada. Organizações como o Centro de Valorização da Vida, CVV, oferecem apoio gratuito e confidencial. Lembre-se, não importa quão desesperada sua situação pareça, sempre há esperança e sempre há pessoas dispostas a ajudar. À medida que encerramos esta conversa, quero deixar vocês com algumas reflexões práticas que podem ajudar em sua própria jornada de fazer as pazes with mortality. Primeiro, pratiquem a presença. A morte nos ensina que o momento presente é tudo o que realmente temos. Desenvolvam práticas, seja meditação, oração ou simplesmente parar para respirar conscientemente, que os ajudem a estar mais presentes em suas vidas diárias. Segundo, priorizem relacionamentos. No final da vida, raramente nos arrependemos de não ter trabalhado mais ou acumulado mais posses. Nos arrependemos de relacionamentos negligenciados e palavras não ditas. Invistam tempo e energia nas pessoas que importam. Terceiro, vivam seus valores. Identifiquem o que realmente importa para vocês e alinhem suas ações diárias com esses valores. Isso criará um senso de integridade que pode sustentar vocês através de momentos difíceis. Quarto, contribuam para algo maior. Encontrem formas de fazer diferença no mundo, seja através de seu trabalho, voluntariado, criatividade ou simplesmente sendo uma presença positiva na vida das pessoas ao redor. Quinto, cultivem uma prática espiritual ou filosófica. Isso não significa necessariamente religião tradicional, pode ser qualquer prática que os conecte com um senso de significado e transcendência. Finalmente, sejam compassivos com vocês mesmos. A jornada de aceitar a mortalidade é uma das mais desafiadoras que enfrentamos como seres humanos. Haverá momentos de medo, dúvida e ansiedade. Isso é normal e não significa que vocês estão falhando. Lembrem-se, o objetivo não é eliminar todo o medo da morte, mas transformar esse medo em uma força que os ajude a viver mais plenamente. Quando paramos de fugir da inevitabilidade da morte e começamos a abraçá-la como parte natural da existência, paradoxalmente nos tornamos mais vivos. A morte dá significado à vida. Sem ela, nada teria urgência, nada seria precioso, nada seria irressubstituível. É exatamente porque nosso tempo é limitado que cada momento se torna uma oportunidade, cada relacionamento se torna um tesouro, cada ato de bondade se torna significativo. Se vocês chegaram até aqui nesta jornada reflexiva, espero que tenham encontrado algo que ressoe em suas próprias experiências e lutas. O medo da morte é universal, mas não precisamos enfrentá-lo sozinhos. Compartilhem suas reflexões nos comentários, se sintam confortáveis para fazê-lo. Suas perspectivas podem ajudar outros que estão passando pela mesma jornada.
Se este vídeo os ajudou de alguma forma, deixem um like para que mais pessoas possam encontrá-lo. Se inscreva no canal e ativem as notificações para mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e os grandes temas da existência humana. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos nesta jornada. Todos nós estamos navegando os mesmos mistérios fundamentais da existência. Ao compartilharmos nossa vulnerabilidade e sabedoria, criamos uma comunidade de apoio que pode nos sustentar através dos momentos mais difíceis e nos ajudar a encontrar mais alegria e significado na vida que temos. Até o próximo vídeo. Vivam bem, amem profundamente e lembrem-se, a vida é preciosa exatamente porque é finita.